Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Nesse quadro, eu costumo falar a respeito de sistemas de RPG de mesa e hoje eu vou continuar trabalhando junto com vocês o sistema Daimon com foco na área de magia. Então, se você curte o sistema Daimon e quer aprender como fazer magia nesse sistema, fica aqui, que depois da vinheta eu te conto. Então, ainda está aqui comigo? Que bom! Então, como eu falei anteriormente, nós estamos trabalhando o sistema Daimon, né? Esse quadro, ele não é assim um quadro voltado para novatos do RPG, então se você não conhece o RPG ainda, né, dá uma olhadinha lá no meu canal, tem alguns vídeos lá muito interessantes, vai ajudar você a ter uma visão melhor do que é o RPG. Aqui é mais voltado para mestres ou jogadores, né, que gostam de conhecer o sistema onde eles jogam. Mas nada impede, é claro, de você ficar aqui comigo. Inclusive, se você quiser conhecer o sistema Daimon, esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre ele. Aqui no card eu vou deixar um link para a playlist sobre o sistema Daimon, onde eu falo tudo o que precisa saber sobre esse sistema brasileiro incrível, criado para ambientar histórias de terror sobrenatural, mas que depois se tornou um sistema genérico e hoje pode ser utilizado para quase todo tipo de cenário que você puder imaginar. O sistema Daimon, ele tem um sistema de magia muito amplo, tá? Então, eu resolvi fazer um estudo, né, sobre o sistema de magia, e eu dividi esse estudo em 3 partes. Esse também não é o nosso primeiro vídeo falando sobre magia. Na primeira parte, eu falei sobre a teoria da magia propriamente dita, falei sobre a árvore da vida, falei sobre as formas, os caminhos, né, os Zefirotes, tá? Toda a mitologia em torno da magia em Daimon. E teve uma segunda parte onde eu falei das regras de magia propriamente dita, como combater com magia, como se defender com magia, pontos de magia, focos, né, criação de grimório pessoal, rituais, falei tudo nessa segunda parte. Também dá uma olhada no link, tá, aqui no card, que você vai ver lá todo esse estudo sobre magia. Esse vídeo é o 6º vídeo da terceira parte. Na terceira parte, eu estou falando a respeito dos caminhos elementais de magia. Ou seja, eu estou falando sobre as possíveis poderes e combinações que os magos podem ter no cenário, né, de Daimon. E se você ficou triste porque já é o 6º vídeo, né, não se preocupe que lá no card você encontra os outros 5. No sistema Daimon, a magia, né, ela é dividida em formas e em caminhos. As formas seriam a essência da magia, né? E são 3: criar, controlar, entender. Já os caminhos seriam a parte mais prática, né? Seriam a matéria sobre a qual a magia vai agir, né? E os caminhos seriam o quê? Seriam 10 caminhos divididos em 3 grandes grupos, tá? O primeiro grupo é o grupo dos caminhos elementais da magia, é aquele mago que ele trabalha a sua magia em cima dos elementos da natureza, né? Ele tira o seu poder místico dos elementos da natureza: fogo, terra, ar, água, luz, trevas, tá? O segundo grande grupo são os magos arcanos da vida, são aqueles magos que eles utilizam a própria essência da vida para alimentar suas magias. Então, são os magos das plantas, dos animais, dos humanos. E, por último, os magos que dependem, né, de pactos e aliança com forças do lado negro, né, os chamados magos arcanos negros, que são os magos de espírito, que utilizam o poder dos mortos, e os magos de arcano, que utilizam poder de demônios ou de criaturas de outros planos de existência, tá, para poder alimentar a sua magia, né. E, por último, a gente tem, que não faz parte de nenhuma dessas 3 divisões, a gente tem o 10º e último caminho, que é o caminho da metamagia, que são aqueles magos que estudam a magia na sua forma mais pura, né, na sua forma mais mística. Normalmente, eles não são permitidos de serem utilizados por PCs, na maioria das vezes apenas NPCs,
podem utilizar a metamagia, mas você, narrador, fique à vontade para fazer como você achar melhor. Então, nós estamos dentro do estudo dos caminhos elementais da magia. Eu já falei sobre o fogo, a água, a terra, o ar e a luz. E hoje, conforme o título aí, nós vamos falar a respeito do caminho elemental das trevas. Então, se você gosta de um mago bem dark, bem obscuro, este é o caminho certo para você. Vamos ver o que o Mago das Trevas é capaz de fazer em Daimon. Só lembrando, né, pessoal, para o caso, sim, de alguém de mente um tanto quanto fraca, tá assistindo esse vídeo, que isso aqui é só faz de conta e nada tem a ver com a realidade. É só imaginação, é como assistir um filme, ler um livro de terror, tá? É apenas faz de conta, é uma brincadeira de interpretação de papéis, tá bom? A única utilidade desse vídeo aqui é a criação de boas histórias de terror para sua mesa de RPG. Vamos então comigo? Minha vida é um quarto escuro, um quarto bem grande e escuro. Bill Joyce foi quem falou essa frase. Então, isso mostra, né, a essência do mago de trevas, né? Ele é uma pessoa assim com uma alma negra, né? Assim, passou por situações escuras na sua vida, ele vê o mundo de uma forma escura, né? Então ele é uma pessoa assim meio dúbia, tá? Não necessariamente um vilão, não significa que todo mago de trevas ele tem que ser uma pessoa do mal, não. Mas com certeza ele é uma pessoa que conhece o lado negro, ele é uma pessoa que conhece a maldade das outras pessoas, a maldade do mundo, né? E ele está bem preparado para lutar contra isso. Como em todos os outros vídeos, ao falar sobre o caminho elemental das trevas, eu vou falar forma por forma. Então, inicialmente eu vou falar entender trevas, depois criar trevas e, por último, controlar trevas. Dentro de cada forma, eu vou dizer os 5 primeiros círculos, que são como se fossem os níveis de magia, né? Então, quanto mais eu desço nos círculos, mais poderoso o mago se torna. E por que só até o 5? Porque esse é o máximo de círculo indicado para um personagem iniciante, tá bom? Então é isso aí. Se você, narrador, for permitir que o seu mago de trevas ou de qualquer outro elemental comece com um círculo superior a 5, é por sua conta e risco, o sistema não recomenda, tá? São muito poderosos, muito poderosos. Então vamos lá. Começar com entender a essência das trevas, né? Então, o mago das trevas, que usa a forma entender, né? Ele procura compreender como são as trevas, tá? Lembrando que as trevas aqui, né, gente, no sentido de falta, ausência de luz, né? E não assim de mal propriamente dito, né? Porque para isso existe os caminhos arcanos negros, tá? Mas o mago das trevas, né, que é aquele mago que manipula a ausência de luz, né? No círculo 1, de entender, ele é capaz de enxergar bem melhor se estiver escuro. E ele nem precisa usar magia para isso, tá? Então, um mago de trevas entender ele consegue enxergar melhor em um ambiente escuro do que em um ambiente claro, sem usar magia. Ele também adapta-se muito mais rápido à falta de luz. Então, se de repente tiver tudo claro e escurecer, ele rapidamente consegue enxergar as coisas ao seu redor melhor do que uma outra pessoa que não tenha essa intimidade com a luz. Ele pode enxergar no escuro, enxergar completamente no escuro, até uma distância de 10 metros, e a gente ainda está no círculo 1. Ele pode descobrir o que está gerando uma sombra. Se existe uma sombra, ele pode, apenas em olhar para essa sombra, ele pode saber o que está gerando ela, ou seja, se ela é uma sombra natural ou se é uma sombra mística, né, gerada por magia. No círculo 2 de entender, ele consegue esconder-se com muita facilidade em ambientes escuros, né, puxando as sombras como se elas fossem um véu sobre o corpo dele. Então, ele puxa as sombras sobre o corpo dele e se oculta em um local que já esteja um tanto quanto escuro. Ele pode se mesclar parcialmente às trevas, ainda não totalmente, e tornar-se quase invisível nas sombras, desde que ele permaneça imóvel. Ele pode enxergar em uma sombra o que está acontecendo próximo a outra. Então, ele olha para uma sombra aqui, né, e ele consegue ver o que está acontecendo numa sombra lá no outro corredor.
No círculo 3, ele consegue enxergar normalmente na mais completa escuridão até 50 metros de alcance. Ele fica totalmente invisível nas sombras, mas ainda pode ser atingido por objetos físicos. Fica invisível, né? Não intangível, né? Ainda pode ser alcançado. Ele é capaz de reconhecer se uma sombra é natural ou de origem arcana. No quarto círculo, ele pode se mesclar às sombras, tornando o seu corpo tão escuro e intangível quanto uma sombra de verdade. Então, veja que aqui no quarto círculo, ele consegue ficar intangível, né? As coisas realmente passam por ele, como se ele fosse uma sombra. Ele consegue enxergar no escuro até 100 metros. O mago de quarto círculo, em entender, ele pode conversar com as sombras, ele pode extrair delas informações preciosas. As sombras, elas são muito observadoras. Elas tendem a contar apenas os aspectos negativos das coisas que elas observam. Então, elas sempre vão ver as coisas pelo lado assim mais, né, negativo, tem a ver com a essência delas. Então, se uma sombra for de origem arcana, o mago pode tentar descobrir quem a criou. Ele faz um teste de força 4D contra o will do mago que criou a sombra. E ele pode saber quem é que está dando origem àquela sombra mística, né? Aquela sombra arcana. No quinto círculo de entender, ele consegue tocar o plano de interseção entre espírito e tenebra. Espírito, gente, é o reino dos mortos, né? O plano de existência para onde vão as pessoas que morrem no cenário de trevas. E tenebra é como se fosse um mundo acima de espírito, tá? E ele o mundo de tenebra é dominado por criaturas cuja nomenclatura para elas não tem outro termo a não ser demônio, né? Seres extremamente maléficos, corrompidos, tá? Que utilizam a magia para coisas ruins, pérfidas, né? Então, um mago de quinto círculo de trevas, entender trevas 5, ele consegue enxergar o plano de interseção entre esses dois mundos, né? E ele consegue mesclar-se às sombras que existem ao seu redor, sendo capaz de transportar a uma distância, de se transportar uma distância de até 50 metros. Então, ele entra numa sombra aqui e sai numa outra sombra com 50 metros de distância. Ele consegue se transportar entre as sombras, tá? Ele pode se tornar literalmente uma sombra, arrastando-se pelas paredes, passando por pequenas frestas, né? Esta é uma forma que recebe dano de fonte luminosa. Então, se o mago tiver nessa forma de sombra, andando pelas paredes, e uma fonte de luz incidir sobre ele, né, ele sofre dano. Então, essa forma de se mesclar, né, as trevas é um pouco arriscada para o mago, né, ele só deve utilizar isso em último recurso. Ele pode conversar com as sombras, saber quem ou o que passou por perto delas, tá? Mas as sombras costumam ter uma atitude negativa, né? Elas podem até mentir intencionalmente para o mago, podem enganar o mago, tá? Elas veem o mundo assim de uma forma meio distorcida. Mesmo assim, se o mago, né, com o tempo for aprendendo, interpretar o que as sombras dizem, né, esse poder pode ser bem benéfico, tanto para ele quanto para o grupo de aventureiros do qual ele faz parte. Então, esse aí é o entender trevas. No criar trevas, né, no círculo 1, ele é capaz de aumentar ou diminuir o tamanho de uma sombra em até 25%, tornando-a mais agressiva, mais afastada, né? Ou que desejar em termos de forma. Ele pode modificar a forma do jeito que ele quiser. Ele pode fazer truques com a mão em uma vela, né? E criar formas bastante complexas que as pessoas não conseguiriam fazer com uma fonte de luz normal. Ele até mesmo impossíveis, tá? Formas impossíveis de ser criada, ele pode fazer. Ele pode mudar a forma da sombra de um objeto escolhido por um curto período de tempo. Então, ele tem um jarro, ele pode fazer com que a sombra do jarro ela tome a forma de outro objeto. Isso é útil em algumas determinadas situações. No segundo ciclo, ele pode aumentar a intensidade de uma sombra, fazendo-a ficar tão escura quanto tinta nanquim, aquela tinta que é utilizada, né, para escrever os anime, né? O mago, ele consegue se expandir, né?
expandir a sombra dele geradas, né, dele ou de um objeto por até 50%. Ele pode fazer a sombra dele ficar 50% maior, 50%, né, menor, dele ou de um objeto. Ele também pode deixar uma caixa, um manto ou um capuz tão escuro que não se consegue ver o que há dentro, sem magia, tá? E aí, se outro mago quiser ver o que há dentro desse objeto, ele vai ter que fazer um teste contra a força da magia do mago de trevas, que nesse nível aqui é igual a 2D. No terceiro nível de criar trevas, o mago consegue duplicar de tamanho a sua própria sombra. Antes ele aumentava pela metade, agora ele duplica. Ele também pode deixar o seu rosto totalmente coberto, impedindo a sua identificação, como se ele usasse uma máscara, né, negra. Permite envolver uma pessoa ou um objeto em um casulo de escuridão, na forma de uma rede ou de uma teia de aranha. Esse casulo, ele vai prender essa pessoa, esse objeto, com uma força equivalente a 3D. Claro que o alvo vai poder fazer um teste para se libertar, mas vai ter que vencer essa força da magia. Ele também pode, literalmente, puxar as sombras próximas e envolver o mago em uma capa negra, tornando sua aparência extremamente sombria. Ele pode utilizar as próprias sombras ao redor dele como se fosse uma capa negra. É bom na hora de intimidar, né? Ou simplesmente de ir para uma balada e ser o mago mais show de bola lá. Quarto círculo. Ele cria trevas suficientes para escurecer uma sala, né? Em um raio de até 2 metros. Ele consegue criar trevas e escurecer uma sala de até 2 metros de raio. Pode criar um objeto totalmente feito de sombras, cópias perfeitas, porém construídas inteiramente de material sombrio, tá? Então, ele pode fazer cópias de coisas que existem no mundo real, mas com sombras. Se for criada uma arma com as famosas espadas sombria, ela causa dano por dreno de energia vital. Já pensou? Você cria uma espada, né, feita de material de trevas, e quando essa matéria ataca, ela drena a energia vital da pessoa, até 2d6, tá bom? Envolve com sombras um inimigo, deixando com penalidade de 4 pontos em um atributo físico. Você pode reduzir o atributo físico de um oponente em até 4 pontos, tá? Envolvendo ele com uma sombra. E também ele pode fazer uma região de até 100 metros de raio ficar mais escura, como se estivesse sob um guarda-sol. Então, isso pode ser bem útil, né? Se você estiver enfrentando um desafio onde as criaturas inimigas ataquem com luz ou sejam criaturas de luz. No quinto círculo de criar trevas, ele pode criar trevas suficientes para escurecer uma área igual a um raio de 200 metros. Ou pode deixar uma área de 4 metros de raio escura como tinta, não ser capaz de ver no seu interior, tá? Ele, apesar de conseguir deixar essa região extremamente escura, ele ainda é capaz de ver no seu interior. Ele também pode criar um buraco no tecido do espaço, capaz de absorver até 400 quilos. Uma pessoa pode ser arrastada contra a sua vontade para dentro de uma sombra, ficando completamente invisível. Já pensou a loucura? Você pode esconder um aliado, ou um prisioneiro, né? Ou um oponente dentro desse buraco de sombra, né? Desde que a pessoa não pese mais de 400 quilos, que é, né, improvável, tá? Então, ele pode absorver. É uma magia, né, muito interessante para magos inteligentes, magos que gostam de estratégia, né, e que tem essa pegada dark, tá? Vamos agora para a terceira e última forma, que é controlar. O que será que o mago de trevas é capaz de fazer controlando as trevas? No primeiro círculo, ele consegue controlar a sua sombra, fazendo movimentos simples ou tornando-a assustadora. Ele também pode mover pequenos objetos reais, utilizando sombras com forças suficientes para mover 25 quilos, ou seja, 1D. Então, ele pode mover um objeto usando, né, as sombras, tá? Pode carregar, transportar, desde que esse objeto pese até no máximo 25 quilos. Ele pode fazer seu rosto ficar mais sombrio, envolto pelas trevas. Se estiver usando um manto como capuz, né?
o mago jamais terá seu rosto mostrado acidentalmente. Então, se ele estiver usando um capuz, não adianta tentar olhar por dentro do capuz, você nunca será capaz de ver o rosto desse mago, tá bom? No segundo círculo, ele pode fazer a escuridão tornar-se sólida, com força igual a 2D. Ele consegue arrastar a escuridão para o seu corpo, tornando-se mais forte. Com isso, ele recebe um bônus de mais 2 para dano. Então, se ele utilizar essa magia, o soco dele, né, o ataque dele feito com força, causam mais 2 de dano. Ele também pode criar tentáculos ou outras formas de sombra com força igual a 2D, capaz de derrubar ou mover pequenos objetos. E ele pode distorcer ou aumentar uma sombra que esteja próxima dele. No círculo 2. No círculo 3, ele consegue moldar tentáculos, imagens ou mesmo guerreiros feitos de trevas. Ele consegue criar guerreiros, né, com forma humanoide feitos de trevas. Esses guerreiros possuem força capaz de erguer um ser humano. 3D. Ele pode controlar feixes de trevas ou faixas moldáveis de escuridão. Reveste armas com uma aura negativa e fria, capaz de drenar a força vital do oponente, aumentando o dano em até um D6. Ele pode também conjurar uma capa defensiva, com índice de proteção 3 durante um combate. O negócio não é moleza, não. E no quarto círculo, ele envolve uma pessoa em um casulo de trevas, tão escuro quanto nanquim. Ele pode fechar esse casulo com força equivalente a 4D. Ele permite ao mago quadruplicar as dimensões de sombra ao seu redor ou reduzi-las a 1/4. Ou seja, ele pode fazer o ambiente ficar 4 vezes mais escuro ou 4 vezes ou, né, menos escuro. Bruxas, né, de trevas, elas conhecem poderosos rituais capazes de infligir dano em uma pessoa através de suas sombras, ou seja, como se você fizesse a própria sombra do cara atacar ele, né? Ou métodos de roubar ou modificar permanentemente a sombra de uma vítima. Ele pode fazer uma sombra atacar seu próprio dono pelas costas, causando até 2d6 de dano. Pode fazer com que todas as sombras de até 2 inimigos envolvam seus rostos, deixando-os com visão impedida até o final da batalha. Ou seja, ele pode fazer com que as próprias sombras tapem a visão dos seus oponentes, até 2 oponentes, e assim eles não conseguirão enxergar durante a batalha. No quinto círculo, esse mago ele pode solidificar as trevas, envolvendo uma área equivalente a 4 metros de raio, com força de até 5D. Ele pode criar tentáculos que, somados, tenham 5D pontos de vida e 5D de força. Todos eles com IP5. Então, veja que o negócio é bem interessante. E ele também pode esconder até 2 pessoas em uma sombra, tá? Veja que para um mago iniciante, né, o mago de trevas, ele é bem versátil, ele ataca, ele se esconde, ele se infiltra. Então, ele é um excelente mago para espionagem, também para combate, né? E é claro que você pode pegar o que é bom e ainda deixar melhor, fazendo algumas combinações, né? E antes de fazer as combinações, a gente só tem que lembrar que, como trevas é um caminho elemental, os caminhos elementais, eles podem se combinar, mas não os caminhos opostos. E o que seria esse negócio de caminho oposto? No momento que o mago decide, o jogador decide, eu vou jogar com o mago, aquele personagem mago, ele tem que escolher o seu caminho principal. Aí vamos supor que ele escolheu o caminho principal, trevas. Se ele escolher o caminho principal, trevas, depois ele pode comprar outros caminhos elementais, menos o oposto das trevas, que é a luz. Ele nunca poderá ser um mago de luz. Ele poderá ser de fogo, de terra, de ar, mas de luz, nunca, tá? Então ele poderá ser trevas mais fogo. E aí o mago que combina trevas com fogo, ele é também conhecido como mago das cinzas, ou mago do fogo negro. Olha aí que coisa interessante, né? É um mago assim muito versátil em decomposição, né? Quando eles combinam com água,
né? Você tem aí o chamado mago dos venenos, tá? Trevas com água é um mago que ele é capaz de criar substâncias, né? Que elas podem causar danos, né? A seres vivos, a pessoas, tá? Os chamados venenos. Trevas mais A, você tem um dos magos mais poderosos que existe, que é o mago do vácuo, né? Ele é capaz de criar, de retirar o ar de um ambiente, ele é capaz de criar, né, bolsões negros sem ar, os chamados buracos negros, né? Então, trevas mais A, o mago do vácuo é um mago muito perigoso. Trevas mais terra, né? Você tem aí pó ou corrosão, né? Que é o mago que trabalha com decomposição, aquele mago que toca em pessoas, objetos e tudo e faz com que aquelas pessoas virem pó. Um mago muito perigoso, muito poderoso. Eu, pelo menos, não deixaria PC meu jogar com um mago desse, nem pelo amor de Deus, porque já pensou, né? Depois que ele chega no quinto tempo, ele quer começar a tocar e desintegrar todos os NPC da mesa. Às vezes até os PC também. Pois é, cuidado com esse mago, que ele é muito perigoso. Mas enfim, gente, é isso aí, tá? Você tem aí as combinações de trevas com outros elementos, né? Lembrando que se eu sou um mago de veneno, eu não sou obrigado a atacar só com veneno. Eu posso atacar com todo o poder das trevas, eu posso atacar com todo o poder da água e eu posso atacar com venenos, tá? Eu posso atacar com a combinação desses poderes, tá bom? Então, gostou do Mago das Trevas? Gosta de personagens darks, aqueles personagens com uma história bem triste de vida, mas sim, né, uma opção pelo lado negro da força, mas que ainda luta e resiste em querer ser um herói? Se você curte esse tipo de personagem, Trevas é o caminho certo para você. E se você vai fazer um mago de treva, coloca aí nos comentários qual tipo de mago de treva você vai fazer, se ele vai ser aquela pessoa bem, né, calada, sisuda, ou se para variar vai ser um mago de trevas alegre, brincalhão. RPG é isso, gente, criatividade, inovação, fazer coisas diferentes, né? E enfim, se divertir pra caramba fazendo isso. Então, se você gostou, bota aí nos comentários e me diz como vai ser o seu mago de trevas, tá bom? No mais é isso, gente. Eu encerrei os caminhos elementais, mas isso não significa que eu tenha encerrado o estudo dos caminhos de magia de Daimon. Não. No próximo vídeo, a gente vai dar início ao grupo de caminhos arcanos da vida. Nós vamos começar estudando o caminho das plantas, tá? Depois os animais, depois os humanos. Essa magia, assim, mais, digamos assim, totêmica, né? Uma magia mais, assim, de druida, né? Mais de xamã. Nós vamos dar uma olhadinha nessas magias que puxam a sua energia da vida, do mundo, né, ao seu redor. Se você curte esse tipo de mago, não deixa de ativar o sininho, se não é inscrito, se inscrever no canal, tá? E se você já está comigo aqui há mais tempo, já faz parte da nossa família, por favor, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos fazer o canal viralizar, tá bom? Conto com você para tornar esse canal cada vez mais conhecido. Muito obrigada. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.